Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Ansiedade alimentar é o tema de hoje, com a nutricionista Priscila Teixeira. A gente vai falar também de amamentação no Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Tem dicas de moda para as mamães e muito mais. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, foi confirmado o 17º óbito por conta do coronavírus. A vítima foi uma mulher de 80 anos que tinha comorbidades. No momento, temos mais 9 casos confirmados, totalizando 143 positivos. Destes, 98 estão recuperados, 7 internados e outros 22 fazem isolamento domiciliar. Foram descartados 1.072 casos. 209 suspeitos aguardam resultado de exames. O Brasil está no topo da lista das nações com maior número de pessoas ansiosas. Quase 10% da população sofre com algum tipo de distúrbio de ansiedade. O problema é a forma que cada um encontra para ofuscar essa crise de ansiedade. E muitos recorrem à comida e comem descontroladamente. Para falar sobre ansiedade alimentar, eu estou aqui com a nutricionista Priscila Teixeira. Priscila, bom dia, é um prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer é meu. Eu te digo que eu me identifiquei. Sim, eu acho que todos nós, porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Acho que... Mas você desconta na comida? Na verdade, a minha fuga é atividade física, mas agora a gente não tá podendo fazer, então a gente acaba comendo também. Só que para isso, Sara, eu sempre falo para os pacientinhos lá no consultório que a gente tem que fazer o quê? Procurar mudar a nossa rota de fuga. Como assim, Priscila, mudar a rota de fuga? Então eu vou dar um exemplo bem simples, que eu gosto sempre de citar porque o pessoal de casa se identifica. Por exemplo, cheguei do trabalho. A gente chega do trabalho ou coloca a bolsa lá em cima do sofá e vai direto para onde? Para a cozinha. Vai direto abrir a geladeira, abrir o armário, procurar alguma coisa para comer. Isso acho que é 99% da população. E aí eu sempre falo, gente, vamos mudar a rota de fuga. Porque se a gente for tomar um banho primeiro, automaticamente o seu cérebro, ele já vai entender que ele mudou. Porque a gente faz muitas vezes usando a comida como um hábito, a gente come sem fome, né? Muitas vezes com fome, mas muitas vezes é mesmo um hábito. Então se a gente quebrar esse hábito e ir lá, tomar um banho, pensar no que a gente vai comer e tá ali, aquele momento de relaxar, provavelmente quando você for para a cozinha, você vai buscar algo que seja mais saudável, ao invés de atacar tudo que vê pela frente. Criança também sofre com crise de ansiedade, desconta na comida? Muito. As crianças hoje em dia, elas estão mais ansiosas, ainda mais agora nesse período de quarentena, em casa, não tem tantas atividades para estar fazendo. Então as crianças têm sofrido bastante, os pais acabam sofrendo mais ainda, porque daí não sabe o que fazer com a criança e aí a rota de fuga sempre acaba sendo a comida, tá? Uma dica bem legal que eu tenho pro pessoal de casa são alimentos ricos em zinco. Esses alimentos, eles forjam, vamos dizer assim, aquela sensação de bem-estar. O que teria zinco na nossa alimentação? Ovo. Todo mundo tem ovo em casa. Sim. Fígado de boi. Nem todo mundo gosta. Mas é um dos alimentos que também tem bastante zinco. Nozes, castanhas, são alimentos que têm boa fonte de zinco. Então pode colocar e digita no Google, alimentos fontes de zinco. Esses alimentos vão te ajudar a dar uma acalmada, vão baixar esse nível de ansiedade também. Nozes, castanha, a gente só não pode exagerar, não pode comer muito, Não pode exagerar, exatamente. Então tem que ser aí 3 a 4, depende do tamanho da castanha. Benjamin gosta tanto, pega a castanha do Pará, ele quer comer o potinho inteiro. O filho não pode. Porque elas são fontes de gordura, então elas são muito calóricas. Então por isso que a gente tem que dosar. Outra dica bem legal também para o pessoal aí que anda muito ansioso, até mesmo para as crianças, é tentar se ocupar com outras coisas. Porque a gente usa a comida mesmo como uma ocupação. Eu não tô fazendo nada, tô no computador, tô na televisão. Aí eu quero me ocupar. E a gente sempre se ocupa daí da maneira errada, que é comendo. Então se a gente tentar se ocupar com outras coisas, eu vou ler um livro, eu vou jogar um joguinho, nem que seja no celular, né? Eu vou tentar me distrair de outra forma.
para as mulheres que estão em casa, vou fazer um crochê, vou fazer algo diferente ao invés de se ocupar com a comida. Porque aí, Sara, a gente vai ter 2 problemas para resolver: a ansiedade e depois o sobrepeso, a obesidade. Então, que traz outras consequências ainda, né, relacionadas à saúde. Exatamente. Então, vamos pensar assim, por que eu vou comer esse tipo de alimento? Sempre a sugestão é pensar primeiro. Bom, eu vou comer um biscoito. Por que eu tô comendo esse biscoito? O que eu tô sentindo nesse momento que eu preciso desse biscoito? Quantos biscoitos desse eu vou me permitir a comer? Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a ter uma autoconsciência mesmo. É como se você se olhasse de fora, né? Exatamente. Mas é tão difícil fazer isso. E pra criança, talvez até... É mais difícil, porque daí depende dos pais mesmo estar controlando. Mas assim, é importante a gente ter uma alimentação rica em fibras, porque as fibras, elas vão te dar mais saciedade. Então, quando a gente se sente mais cheia, é mais difícil da gente estar se ocupando com outras coisas, né? É importante a gente também ter um polivitamínico. Por que o polivitamínico? Porque talvez essa ansiedade é causada por falta de algumas vitaminas. Mas esse polivitamínico é uso contínuo? A gente sempre vai ter que tomar ou a gente usa um tempo para? Como é que é? É indicado assim, primeiramente a gente ter um exame para ver se tá faltando, né? Quais vitaminas estão faltando. E se realmente estiver faltando, a gente pode fazer a suplementação somente dessas que estão em déficit. Porque o polivitamínico geral, ele vai ter todas as vitaminas. Né? Então talvez a vitamina... Fazer uma manipulada é melhor, fazer um manipulado, né? Exatamente, seja melhor. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta aqui para o 3315-1313 e tirar sua dúvida com a nossa nutricionista Priscila Teixeira. Já tem dúvida aqui dos telespectadores. A Sônia Lira, do Jardim Santa Mônica, perguntou o seguinte: a minha filha sofre de ansiedade, só que ela, quando está assim, não consegue comer. Nesse caso, o que fazer? Afinal, tem medo de ficar sem vitaminas e fibras. O caso dela é o contrário, né? É muito comum também de acontecer. Tem gente que acaba passando por uma situação de estresse, nervoso e retrai. Eu sou assim, se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. E daí, se eu tô nervosa, eu como. Se eu tô ansiosa, eu como. E se eu tô outra coisa, eu também como. Como de qualquer jeito. Péssimo isso. Péssimo. É um dos piores, vamos dizer. Porque acho que a maioria se identifica assim também. Mas no caso dela, o que a gente pode fazer? A mesma instrução. Fibras, aumentar o consumo de fibras, nem que seja ele no manipulado ou o polivitamínico, porque assim, mediante a situação de estresse, ela não vai deixar o sistema imunológico dela cair, porque se ela fica sem comer, se a gente tem uma boa suplementação, então pelo menos na imunidade vai estar tranquila até isso assim se encaixar e tudo voltar ao normal, melhorar esse quadro dela. E é importante também a pessoa ter a consciência de que eu tô estressada, eu tô ansiosa, mas eu preciso me alimentar de fontes boas de comida. Não comer um chocolate, um doce, porque isso daí vai gerar mais ansiedade ainda. Então sempre procure comer fontes de alimentos ricos em zinco, porque daí pelo menos a gente vai ter um alimento bem bacana para ajudar no controle da ansiedade dela também. Nesse caso da filha da Sônia, eu acho que a hora que for fazer alimentação, tentar suprir o máximo possível na questão da qualidade, né? Porque já que ela não consegue comer, então vamos supor que ela faça 2 refeições no dia. Então fazer as melhores refeições possíveis, melhores escolhas, né? Porque daí a gente não tem um problema na imunidade. Priscila Teixeira, obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Super importante o assunto. Como tem bastante dicas que a gente pode abordar em relação à ansiedade, eu vou fazer um post lá no Instagram pro pessoal que quiser maiores informações. Vou deixar lá 8 dicas seguidas para controlar a ansiedade. Então pode acessar lá, Nutri Pri Teixeira, que eu vou postar daqui a pouquinho, assim que eu sair daqui. Tá ótimo, obrigada, tá, Priscila. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la. Gente, falando aí, que a Priscila falou sobre questão de suplementação, vamos falar de fibras, vamos falar de Clinomax. Clinomax é um suplemento natural, por isso sem contraindicações. É um mix de fibras que reduz peso, medidas, e é para você que além de estética quer vida saudável. Clinomax produz aquela sensação de saciedade, diminui a compulsão de comer o tempo todo, é o desejo descontrolado por doces e vai aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. O que Clinomax faz? Regula o intestino preguiçoso, sabe quem não consegue ir ao banheiro diariamente? Então, até para prisão de ventre ele é muito bom, eliminando as toxinas com o seu efeito detox. Clinomax vai reduzir o inchaço causado pela retenção de líquidos e promove uma limpeza nos rins, sem efeito colateral. Clinomax é vida saudável ao máximo. Clinomax é vendido pelo site
site ou telefone. Você pode ligar agora no 43 30 27 68 12 ou acessar clinomax.com.br. E na compra de um Clinomax, você vai ganhar uma máscara ou um álcool gel. Eu estou tomando Clinomax, já tomei meu Clinomax hoje. Estava até conversando com a minha Nutri aqui, a Pri. A gente está falando da importância das fibras e tudo mais. E eu tenho visto que tem feito muito efeito, está sendo muito bom. Um efeito positivo mesmo. Isso é maravilhoso. Clinomax. Ô Priscila, a gente estava aqui falando sobre essa questão de fibras. Isso é uma suplementação também natural. Sim, um ótimo suplemento natural de fibras. Pelo que eu vi da composição do Clinomax, ele tem fibra de casca de maracujá, berinjela, laranja. É tudo natural. Tudo natural. É uma composição muito boa. Então, para quem está também com essa questão de compulsão alimentar, vale a pena. Vale muito a pena. E aí vai regular o intestino, ter outras funções também que vale muito a pena apostar. Eu quero eliminar esses 4 quilos que eu perdi na quarentena. Vamos lá. 4 quilos na quarentena, pelo amor de Deus. Eu ganhei, a Kellen falou. A Kellen perdeu, eu achei. Eu encontrei. Hoje pela manhã, o Sebrae Paraná promoveu uma live com a empresária e presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a Luiza Trajano. Ela deu dicas de como pequenos empresários podem enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A live foi mediada pela consultora Alessandra de Almeida e pelo gerente regional do Sebrae Paraná em Londrina, Fabrício Bianchi. O repórter Rafael Sanches está ao vivo e traz mais informações. Bom dia, Rafael. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Tarouba Cidade nesse momento. Sara, foi isso mesmo, inclusive, essa live foi inclusive nesse espaço que a gente está mostrando aqui agora, que é o Sebrae Lab. Lógico, né, a parte do Sebrae, o Fabrício ficou por aqui nesse Sebrae Lab e conversou com a Luiza Trajano. O Fabrício Bianchi, que é o gerente regional do Sebrae, está aqui para conversar com a gente. Fabrício, primeiramente, né, está começando essa retomada aí das empresas? Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar a gente agradece aí não só aos meios de comunicação para poder trazer essas informações. Sim, as empresas estão buscando realmente assim, se organizar para poder entrar da melhor forma possível, né, atendendo os seus clientes, e o momento é para isso mesmo, né? É a retomada de forma consciente, preservando a questão dos protocolos de saúde, para fazer com que a coisa possa funcionar cada vez melhor e as empresas continuem, né, a sua jornada aí em termos de faturamento, seus colaboradores, dicas essas que foram trabalhadas também durante a live. As empresas estão preparadas já na sua avaliação? Olha, esse momento é um momento inusitado para todos, né? Então, assim, se as empresas estão preparadas perfeitamente para esse momento, não é esse o ponto. Eu vejo assim, dicas até que a Luiza trouxe, né, durante a live, ela falou, em linhas gerais, assim, que a gente não pode deixar o ótimo ser inimigo do bom. A gente tem que tentar, na tentativa, poder mensurar a questão do erro para aprender com o erro e avançar com isso. Então, o momento ele exige planejamento, ele exige que as empresas possam agir no curto prazo. Importante isso que ela falou, que reforça muito ao que a gente vem trazendo, que é o horizonte em que você deve se preocupar. Você, como empresário, tem que olhar ali a tua dinâmica, a tua preocupação naquela semana, naqueles 15 dias, naqueles 30 dias, para poder realmente avançar a cada dia num desafio novo. E algo muito importante que ela trouxe, que eu acho que foi uma dica assim, relevante demais, que as empresas se preocupem em não perder a alma do negócio. É uma dificuldade esse momento em você, dentro dessa preocupação toda, dos desafios que tem, como é que eu não perco a alma do negócio? Como é que eu cuido melhor ainda do meu cliente para poder conseguir avançar em algo tão difícil que é o que está acontecendo nesse momento? Ou seja, dicas valiosas que o pessoal pôde acompanhar nessa live, né, o Fabrício? Com certeza, de alguém que tem muita experiência prática, ressaltando a importância de plataformas eletrônicas como Entrega Londrina, que a gente tem aqui na nossa cidade e outras no estado do Paraná, para que o empresário use isso como uma capacidade de expandir seu faturamento, permitir seus produtos e serviços na atividade que ele desenvolve. Eu acho que isso aí foi a essência. Ô Fabrício, e importante, é claro, que essa live trouxe, né, essas informações. A live está salva na página do Sebrae, alguma coisa assim, Fabrício? Sim, essa foi uma ação do estado do Paraná, teve muitas áreas envolvidas, uma ação chamada Connect, e lá tem a live gravada para que as pessoas possam acessar. Inclusive, de antemão eu peço desculpas pela mudança de horário, mas foi uma demanda da própria Luiza, em função de uma reunião que ela tinha com o governador de São Paulo. A gente teve que antecipar para as 9, né, era às 10, mas a live está gravada, as pessoas podem assistir, ficou realmente muito boa, as dicas dela, as orientações foram fantásticas. Um show de humildade, solidariedade, de empatia pura,
para poder realmente ajudar cada empresário nesse momento a ter uma inspiração adicional aí, para poder fazer com que as coisas deem certo. Tá ok, então a gente agradece ao Fabrício Bianchi, que é o gerente regional do Sebrae, mediou essa live com a Luísa Trajano e trouxe várias dicas aí para o empreendedor, especialmente aí para o pequeno empreendedor. Sara? Obrigada, Rafael Sanches. Obrigada ao Fabrício Bianchi aí. Eu vou depois assistir essa live, viu? Fiquei curiosa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e tem dicas para amamentação. Não saia daí, o intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.